Boa noite, seja bem-vindo a mais um DestravaCast. Um DestravaCast hoje especial porque ele é de casal. Hoje a mesa tá cheia de pessoas extremamente ricas de conhecimento, ricas de sabedoria, com muita vontade de ensinar e principalmente de destravar a mente de vocês que estão aí. Então eu quero dar uma boa noite primeiramente para minha esposa aqui, que também tá estreando no Destrava hoje, né? Isso aí, gente. Boa noite todo mundo. Hoje estou aqui em noite de estreia, né? Desse outro lado da mesa. Muito feliz de estar participando do DestravaCast agora como host, né? É isso aí. E tá contribuindo com esse tema que a gente gosta tanto de falar, que é empreendedorismo em família, empreendedorismo em casal. E vamos lá, então, ó. As pessoas que estão do nosso lado aqui são pessoas extremamente importantes, né? Que a questão da conexão, né? Que gera network, né? Então, sinergia, estar na mesma vontade de fazer coisas, né, diferentes, de impactar pessoas, né? E principalmente de ajudar. E quando nós nos conhecemos, eu acredito que foi muito íntegro isso. Perceber essa clareza, essa pureza, essa beleza de Deus que vocês carregam, né? Então, eu falei, pô, precisamos nos conectar. Show. E graças a Deus deu muita coisa boa, né? Já estamos aqui e temos a honra de começar o nosso primeiro DestravaCast de casal com vocês. Então, sinta-se presenteados por esse momento. Uau. Então, seja muito bem-vindo, Roger, Ana Paula. Eu quero que vocês se apresentem, conte um pouquinho da história de vocês aí, que depois a gente vai aprofundar um pouco mais. Aí deixa com a gente que perguntar é o que vai tentar fazer. Com certeza. Pra gente, Leandro, é um imenso prazer estar aqui. Né, como você mesmo disse, né? Um privilégio, estamos aqui inaugurando, então. Rapaz, você não falou isso pra mim. Era surpresa. Foi surpresa. Era surpresa. Pessoal, então, nós estamos aqui assim, de uma forma assim, muito grata mesmo, sabe? Porque essa conexão, ela trouxe assim, essa coisa gostosa, né? Sim. A gente sempre, como casal, conversa, né? Ô, Leandro, então você acabou fazendo essa parte troca, da nossa né? vida, Exatamente. Essa troca aí sensacional. E isso aí eu acho que tem de mais valoroso, né? No nosso dia a dia é essa troca maravilhosa. Sim. Então, assim, pra mim, cara, vou falar pra você, eu tô me sentindo, assim, presenteado mesmo, tá? Então, quero agradecer você pelo convite. E bora lá, né? Obrigado. Bora destravar isso aí. Vamos destravar. Vamos conversar um pouquinho aí sobre o que é ser um empreendedor em casal. Acho que isso aí é fantástico. Sim. É excepcional, né? Maravilha. E quero deixar minha esposa falar um pouquinho, porque Falar, ela é fera, né? viu, cara? E ela gosta de falar também, né? Ju, Leandro, eu quero agradecer, muito feliz, e vai dar sorte isso aqui. Aí, hein? Tá, Com isso eu certeza. tenho certeza que vai dar sorte. A gente tá destravando aqui o primeiro, né, em casal aqui nesse conteúdo que eu acho riquíssimo. Gosto muito desse tema, né? Casal que enriquece junto, que cresce junto. Então, quero agradecer e sintam-se à vontade para perguntar quase tudo. É verdade, né? Hoje ela abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram, aí ela colocou lá, falei, fazer uma pergunta para deixar ela, né, daquele jeito. Mas aí eu falei, essas perguntas não pode falar, porque aí é só para deixar ela sem graça. Se eu fazer aqui na audiência aqui. Mas, gente, então, antes de começar, quero primeiramente agradecer mais uma vez vocês, a todos vocês que estão também aqui seguindo o nosso canal de Destrava. Então, quem não tá seguindo já, aperta o botãozinho lá de seguir, compartilhe com a galera, porque o mais importante, né, Roger, é você fazer o quê? Adquirir conhecimento, mas o mais que te dá mais gratidão e te traz mais também retorno é quando você compartilha. Exatamente. Concorda? E aí compartilhar faz com que a roda volte muito mais forte, né? É o ciclo do crescimento, né? Exatamente. A gente cresce quando a gente compartilha. Sim. Quando você fala daquilo e assim com naturalidade daquilo que você é. Ninguém tem dificuldade de falar de si mesmo, não é verdade? Sim. Daquilo que é, daquilo que vive, né? Você tem dificuldade daquilo que você não é, daquilo que você não vive, do resultado que você não tem. Aí você não consegue falar. Mas falar com naturalidade daquilo que você é, daquilo que você vive, é tranquilo. E você poder transbordar isso pro outro, né? E que isso venha agregar, né? Destravar na vida do outro, é sensacional. Ontem mesmo a gente estava conversando com um casal de amigos, né? Que são aí pessoas importantes para nós. E a gente falou exatamente sobre isso, sabe? Sobre a questão aí de você fazer pelo outro, de você transbordar na vida do outro, de você poder ensinar algo, né? E é claro, quando você ensina, você aprende e isso é uma troca fantástica. Mais, né, muito na verdade. mais. Legal.
E aí, Ju, qual que é a pergunta que você vai Bom, começar? eu queria conhecer mais da história desse casal, né? E perguntar como começou, né, o empreendedorismo em casal. Como vocês começaram a trabalhar juntos? Sempre foi assim? Teve um momento? Conta um pouquinho como tudo isso começou pra gente. Posso começar? Vai lá. Ladies first, né? Na verdade, quando nós nos conhecemos, nós não empreendíamos, né, juntos, né? E o Roger vai falar depois um pouquinho dele, desse sonho já de empreendedorismo desde pequeno. Era empreendedor, né, desde pequeno. Mas assim, quando a gente teve esse insight mesmo de vamos trabalhar juntos, né? Na verdade, foi acontecendo naturalmente. Depois que a gente acordou, quando a gente acordou que a gente estava empreendendo junto, foi quando as coisas realmente começaram a acontecer. Né? Nós estávamos já iniciando, o Roger já fazia parte, na verdade, do mercado imobiliário, à parte. Né? Eu estava em casa cuidando das crianças, tem as crianças pequenas, e aí eu fazia auxiliando de casa, sabe aquela coisa para ajudar? Sim. Não era assim. Sabe, né? Sei bem. Sabe bem, né? Só para ajudar, para dar aquele empurrãozinho, mas não tava ali. Mas ajudava bastante. Isso, Né? ajudava, mas ainda nos bastidores, né? Não Sim. de assumir, estamos juntos, tal, trabalhando. E aí as coisas começaram a acontecer, né? A gente foi indo, foi vendo o quanto isso estava trazendo crescimento para nós. Porque o que é legal do casal empreender junto? Aquilo que eu não tenho, ele tem. Exatamente. Tem muita Top, coisa. Igual o Roger, ele é um excelente negociador. Né? Ele tem, assim, algo que eu falo que eu preciso disso. Mas eu não preciso nem me esforçar muito, porque eu tenho isso com ele. Exato. Entende? Então, o casal, ele tem... Quando ele começa a ter esse autoconhecimento, porque, gente, a chave, autoconhecimento. Você precisa, a gente estava conversando sobre isso, saber quem você é, o que você tem, quais são as suas debilidades e o que o outro tem que pode me agregar e o que eu posso agregar, né? Eu vou te dar uma cortadinha aqui bem rápida pra gente fazer celebrar um momento que toda vez que esse momento ele acontecer, a gente vai fazer uma ancoragem que é justamente para facilitar para nossa audiência, falar assim, deixa eu cortar naquele momento para voltar e anotar. Legal. Né? Então, assim, a gente chama de momento de Strava. Então, toda vez que vem um insight, uma palavra que vai enriquecer o nosso público, a gente para tudo, a gente faz um momento de Strava e você repete o que você falou. Então, eu acho que foi essa dica valiosa. poderoso o que você falou sobre autoconhecimento. Então, e aquela frase que definiu, aquilo que eu não tenho, ela tem. E isso acontece com a gente também... Todos os dias. Todos os dias. Inclusive na questão dos perfis comportamentais. Exatamente. Mas antes da gente, então, entrar nesse assunto, podemos voltar, então, vamos aprender o Destrava? Mãozinha fechada. Mãozinha fechada. Olha lá para a câmera central e abriu, beleza? A gente faz 1, 2, 3 e destrava. E aí você repete sua frase. Beleza? Ao vivo tem que ser ensaiado assim, né? Na verdade, vamos embora. Então, olha para a câmera aqui. 1, 2, 3 e... Destrava! Repete pra nós, então, Ana Paula, a frase que impactou esse Destrava, então. Leandro, olha só. Um casal, quando ele tem essa junção, né, de vamos empreender junto, ele precisa ter autoconhecimento, de saber o que falta nele e o que o outro tem para me agregar. E isso a gente conversa diariamente, né? Sobre as minhas debilidades e as debilidades dele. E aí a gente vê que, assim, a qualidade de negociação. Ele, assim, é um negociador nato. Para sentar com qualquer pessoa, ele consegue negociar. E eu falo assim, às vezes eu não preciso nem fazer muita força, porque tem isso nele. Uhum. E aí eu uso as minhas habilidades, né? Então, é isso que faz crescer. Na verdade, para tudo, né? Se você não conhece... Você casou, você tem um propósito. Só que se você não tem um autoconhecimento familiar, o que é o familiar? O que vocês querem construir junto? Quais são os sonhos que você tem com a Ju junto, como família? Exato. Você precisa ter esse autoconhecimento. Sim. Para que vocês lutem em relação a isso, para que vocês conseguirem chegar ao objetivo. Exatamente. Mas também ter um autoconhecimento pessoal, para saber o que você gosta. Por que eu estou falando isso? Olha só, quando você não tem esse autoconhecimento, casou, certo? Quais são os seus planos? O que vocês querem como casal?
Exato. Só que se você só trabalhar como casal para a família, você esquece também quem é o Leandro, quem é a Ju. Olha que legal. O que você gosta? Por exemplo, meu valor tem um valor muito alto de viagem. Já não é tão para ele. Ele pode passar 5, 10 anos sem viajar. Mais ou menos. Só que a gente tem esse autoconhecimento, que é importante. Então, eu não posso fazer só o familiar, entendeu? O meus sonhos familiar, mas também o individual. Ó. Sim. Por isso que é importante o autoconhecimento de quem é a Ana Paula e de quem é o Roger. E o que eles são juntos. Exato, o que eles representam juntos. Exato. Né? E o que eles representam juntos. Essa clareza que você tem hoje, né? Da clareza de quem é a Ana Paula, quem é o Roger, quem é o casal e o objetivo em comum. Vocês tiveram isso desde o início? Foi uma construção? Como vocês aprenderam isso? Imagina, nunca. Foi Na muita base da porrada. Como foi esse aprendizado? Muita pancada, porque são duas pessoas diferentes, gente. Casamento. Não existe, né? Aquela coisa que fala assim, né? Que o semelhante Perfeitinho. atrai o semelhante, cara. Né? Assim, Sim. você tem sim suas Seria muito- semelhanças, Exato. mas não é. São criações diferentes. Você vê de uma família, a Ju veio de outra. Né? Você se alimentava de um jeito lá na mesa com a sua mãe todo domingo lá. É. Aí às vezes, a mãe dela não fazia. Então cada um Era teve uma tudo no criação, uma cultura ali, é tudo no Exatamente. sofá. Então, cada um teve uma criação. E depois vai pegar o quê? Vai agregar os valores de cada um. Isso é importante. Um entender o outro, né? Exatamente. Pô, pra mim é legal isso. Ah, mas nossa, e um vai pegando um pouco do outro e daqui a pouco se torna um, né? Por Exato. isso que é bíblico, né? Sim. A gente é um, né? A gente se torna um. Exatamente. Você falou uma coisa que aí é um momento de destrava da Juliana, né? Eu ia comentar Porque essa justamente isso a agora. frase que, quando nós começamos a namorar, né? Nós paramos também pra... O nosso namoro foi legal porque sempre foi na base de conversas. Nós nos conhecemos numa conversa de ônibus, né? Depois no metrô, fomos nos conhecendo e a coisa foi acontecendo. E então nós sempre gostamos de conversar. A Juliana é uma pessoa que ela se interessa muito em conhecer coisas novas, né? Então, como profissional de educação física, né? Ela não tem essa formação. E nós hoje temos um negócio que é da formação de um profissional de educação física. Muitas pessoas acham que ela até é da área por tanto conhecimento que ela adquiriu. Porque ela pergunta muito, a gente conversa bastante. E nesse início de namoro foi uma palavra que definiu ela justamente isso, né? Na verdade, nós, né? Na verdade, existe aquela frase muito conhecida, né? Os opostos se atraem, né? E eu costumo dizer que não é bem isso. Os opostos, eles se distraem, né? Tá cada um ali com um objetivo diferente, oposto, só se distraindo num relacionamento. Mas, de fato, são os dispostos que se atraem. Os dispostos a fazer dar certo, os dispostos com o mesmo, a atingir os mesmos objetivos. Então, eu costumo mudar essa frase para... Os opostos se distraem, mas os dispostos se atraem. Fantástico. Vamos fazer os três e... Destrava! E é justamente isso, né? Porque os opostos, um exemplo, de repente o Roger não gosta de viajar. Então, é assim, ele tá disposto a viver a vida dele comum, né? E não tá preocupado com a vida da Ana Paula. De repente a Ana Paula gosta muito de viajar e acaba muitas vezes, eu gosto de viajar, o Roger não vai, eu vou. Então... acaba se distraindo, né? Exatamente. Agora, quando, Ana Paula, você gosta de viajar? Legal, vou lá com você, vou com vocês, né? De repente, hoje está na pegada de fazer uma... Mas você não está? Hoje eu vou ficar pelo Roger. Hoje eu vou pela Ana Paula. E nós temos muito isso também, né? Conversamos muito sobre isso. Muitas das vezes, a gente no início do namoro é muito legal, porque a gente falava muito isso, né? Que nós temos que aprender a dosar 3 coisas. 3 fases que um casal, quando não tem filhos... acaba às vezes se perdendo porque ele foca apenas uma única coisa. Tem casal que foca muito em sair só o casal, né? Vamos viajar? Só viaja os dois. Não viaja com amigos nem com família. É só os dois, só os dois. E chega uma hora que viajar também sozinho, Sim. cansa, né? É gostoso você viajar, né, junto. Um clima de lua de mel, tudo. Mas você pode ver... momentos, né? Exato, porque você vai com seus amigos, mas você vive seu clima lua de mel no seu quarto. Você não precisa estar no mesmo quarto com seus amigos, né? Então tem isso. Agora tem outros que vivem um relacionamento de namoro, de noivado, extremamente focado com os amigos.
casou com a... Tá noivo, mas tá noivo dos amigos também, né? Vai pra balada, leva a noiva junto. Vai pra festa, tá todo mundo junto. E não tem aquele momento casal. Ou então, que é muito mais comum também, né? Quando você tem um valor muito forte de família, né? Pra onde você vai levar sua mãe, você vai levar seu pai, você vai levar sua irmã. E aí, em algum momento, também isso vai desgastar o casal. Né? Então, nós sempre conversamos isso, né? Desde o início. Ó, momentos nossos, momentos família, momentos amigos. Não podemos perder esses laços, mas temos que saber equilibrar os momentos para que a gente não entre num único foco, porque senão isso acaba desgastando, né? Exatamente, é o equilíbrio, né? Exato. Tem que ter equilíbrio. Agora eu quero continuar mais de vocês, vamos lá. Mas, Lê, até complementando isso que você está falando, tudo que é extremo dá problema. Tudo. Tem que ter o equilíbrio e a conversa, o diálogo. Então, assim, a gente tem DR todos os dias. Todos os dias. Ele tá lá se arrumando, opa, vamos sentar. Vamos conversar. Então, o nosso café da manhã é sempre conversando. Sim. Né? Olha, isso não tá legal. Isso aqui precisa ajustar. Porque senão... a gente, o que acontece? Nós, né? E é uma dica pros casais que trabalham juntos. Porque você tá o tempo todo junto, mas às vezes não tá todo o tempo presente. Perfeito. Por quê? Porque você tá trabalhando, você tá lá... resolvendo os problemas da empresa, é cliente, é funcionário, são tantas outras coisas. Então, não significa que você tá junto. Quer dizer, você tá junto, mas não tá presente. Muitas vezes você não consegue conversar. Verdade. E a gente até tá falando sobre isso, né? A gente tá marcando uma reunião nossa de empresa. Não tem nada a ver com a parte casal. Faz 2 semanas que a gente tá tentando marcar. E a gente falou sobre isso no carro. Falou assim, viu, a gente abre pra... o Leandro tem uma reunião meio com o Leandro. Tem uma reunião 9 horas, não importa o que aconteça, eu marquei. Então, com a gente tem que ser assim também. Sim. Tem que porque ter nós somos sócios. Então, se a gente precisa alinhar alguma coisa, a gente precisa sentar na empresa, não em casa. Exatamente. É dividir. O ambiente, né? É o ambiente. Nós fizemos uma mentalização antes da gente trazer o nosso produto, né? Que hoje nós estamos colocando agora a nossa mentoria de casal em prática, né? E desenvolvemos um método nosso próprio, que é o método CRER. Eu cheguei a comentar com o Roger, né? Que são casais resgatados pelo empreendedorismo, né? E também através da espiritualidade e promovendo resultado na vida deles. Nós acreditamos que o empreendedorismo é algo que pode unir casais, mas também se você não tiver uma espiritualidade muito forte, também não acaba só sendo negócio, né? E não tendo um propósito. E quando você tem uma espiritualidade por trás, você acaba entendendo um propósito além de tudo isso. Então, criamos essa situação. Mas o que nós colocamos que foi muito bacana é nós pensarmos de uma forma assim, como você colocou. O casamento é a primeira empresa do casal. Essa é a primeira empresa. Quando vocês casaram, vocês abriram um CNPJ ali, né? O CPF estar mais forte que o CNPJ. Exatamente. A gente tem muito e a gente agora troca, pensando, se você pensar como casal, a gente chamar de DR é muito comum, né? Então, é uma DR, tá tendo uma DR. E quando você fala DR, você pensa o quê? Negativo, DR é algo ruim. Né? Agora, quando você faz... O que você faz dentro da empresa com o seu colaborador? Quando ele está desalinhado com a cultura da empresa. Você faz um alinhamento de expectativa. Sim. Porque o casal é isso, né? Eu tenho uma expectativa com o comportamento dela e ela tem um comigo. Em algum momento, pode ser que a gente fure, né? Essas expectativas. Sim. Na verdade, em alguns momentos, não. Muitos momentos, né? Muito comum. E até porque a gente fala, é esposa, ela vai entender, né? Ele é meu marido, ele vai entender. Eu brinco com ela às vezes assim, olha, às vezes se alguém pedir pra você algo, que a gente esquece, né? A cabeça tá muito... Se alguém pedir algo pra você, você não vai esquecer, mas se eu pedir, você esquece. Sim. Entendeu? A gente brinca assim, mas é uma verdade, porque a gente acaba dando um pouco mais valor. Como também, às vezes, eu, que acabo sendo uma pessoa mais diretiva, né? Meu perfil é um perfil mais executor, muito mais direto.
por entender o perfil dela, eu deveria, naquele momento, assim, pensar e não ferir. Eu não faço isso com os meus colaboradores. Mas com ela, às vezes, passa. Porque a esposa, ela está acostumada. E nós, cada vez mais, estamos vivendo isso, né, de uma forma diferente. E tá tendo muito fruto. Então, assim, nós trocamos o DR, porque traz na PNL, né, como um significado ruim, por um alinhamento de expectativa. Quando você fala alinhamento de expectativa, é algo positivo, né? Sim. Legal. Então já traz um fruto aí, algo que a gente Porque a discussão, na verdade, é vista como algo negativo. Como algo negativo. E não é, né? Não é. Na verdade, não é. E às vezes isso São traz... diferentes opiniões, né? Que está sendo colocada ali em pauta. Na verdade, é um alinhamento. É um alinhamento. Mas aí quando se fala de discussão, vamos pensar assim. São significados que nós damos, né, para as coisas. E principalmente coisas que nós vivemos aonde? No passado. Sim. Quem nós estávamos acostumados a ver discutindo. Porque antigamente não tinha tanto conhecimento como nós temos hoje. Então, nossos pais, eles realmente discutiam, né? Quando eram brigas, eram brigas. Quebrava o pau. Né? Às vezes o pau, às vezes o copo, a vassoura. Graças a Deus, assim, os meus pais, eles brigam, né? Normal também todo brigar, mas nunca foi excessivo assim. Mas às vezes acontece, né? A maioria, na verdade, é uma exceção, porque a maioria vieram de lares disfuncionais. Uhum. Exatamente. Pai que bebia, né? Essas eu coisas vim de um assim. Tapoer que virava descobridor. Descovador. E aí, E é isso. Então, assim, essa é uma das coisas que a gente trabalha. Expectativas. Exato, dentro da Alinhamento nossa... de expectativas. Muito legal. Porque isso já faz com que o casal, né, já começa... Vamos pro destrava. Vamos destravar. Então, 1, 2, 3 e... Destrava. Então, ó, você casal, troque a palavra DR por alinhamento de expectativa. Muito legal. Então, show. Bora lá, Roger. Ó, fiquei curiosa, como que aconteceu essa transição, então? Aos poucos você estava ajudando ele, né, ainda em casa. Isso. Mas quando que foi que oficializou mesmo essa junção? Que você falou, não, então eu vou trabalhar com você, seremos sócios, vocês abriram uma empresa. Como que aconteceu isso mesmo, oficialmente? A gente comprou uma franquia, né? Na época o Roger tinha uma sócia. Então, eu não fui como sócia dele, né? Eu fui como corretora. E aí foi que realmente a gente estava junto, mas ainda a gente não estava assim 100% como sócio. Aí, enfim, as coisas foram acontecendo, e hoje nós vendemos a franquia e montamos a nossa marca. Legal. Né? E aí hoje nós estamos como sócios mesmo. Exatamente. Mas assim, na verdade, o que acontece? A gente sempre esteve junto, né? Mesmo nos bastidores, as pessoas sabiam. Olha, ela tá ajudando, ela tá ajudando, né? E então, não tava ali na cara, né? Dando a cara ali de, tipo, estamos empreendendo juntos. Mas estava ali nos bastidores e as pessoas, elas sabiam que tinha alguém por trás, né? E isso é bem legal, porque assim... Quando adquirimos a franquia, que eu fui trabalhar junto mesmo, de estar ali, foram muitos aprendizados, né? Foram muitos. Aí a gente começou a tretar muito. Qual que é a palavra, Leandro, que podemos trocar treta? A treta? É treta mesmo. Nesse caso, acho que era treta Começou a treta. E aí começou, por quê? Porque a gente não tinha esse alinhamento expectativo. Sabe? De como a gente vai fazer, como vai ser. As coisas aconteceram. Sim. Foi indo, não foi nada planejado. Olha, hoje, a partir de hoje, eu vou estar lá com você e vai ser tanto tempo assim, e depois nós vamos... Não tinha isso, né? Nós estávamos vivendo um dia após o outro. E aí foi treta. foi bem difícil, até a gente começar. E foram vários cursos, né, de desenvolvimento, para a gente poder alinhar as nossas metas, para ter clareza. Agora você falou algo bacana. Precisou de ir em busca de conhecimento. Sempre. Não Sempre, tem né? sozinho, Se não tiver não conhecimento, tem não tem como. Não tem como. Porque você não faz nada daquilo que você não conhece, né? Exato. Entendeu? Então, assim, para que a gente tivesse esse alinhamento, tivesse as expectativas alinhadas, teve que ter tomado algumas decisões. As decisões são muito importantes, Sim. né? Uma delas mesmo foi seguir somente com
com a minha esposa. Então, assim, né, eu tinha uma sociedade, mas a sociedade teve um período, entendeu? Um período ali que foi de aprendizado, que teve ali uma construção. Só que depois veio aquela questão do querer empreender com o cônjuge, com a esposa. Sim. Né, de estar juntos, a casa, né? Aliás, os mesmos objetivos e a missão, né? E o que é a submissão da mulher? O que é a submissão da mulher? A submissão da mulher é o quê? É uma missão. Ela estar do seu lado em uma missão, né? Muitos tratam a submissão como algo assim... ruim. Né? Agora a mulher é um pau mandado, tem muito essa cultura, né? A mulher tem que obedecer o marido falou, acabou, essa ignorância, né? Esse tabu de machismo. E não é isso. A submissão é o quê? Você tem uma missão, né? E a sua esposa, ela tá nem atrás nem na frente, ela tá do seu lado nessa missão. Isso é ser submissa, é sobre a missão, entendeu? Exato. Essa missão de vida. E nós temos a missão de vida, né? Que é a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Nós temos essas expectativas. Nós sonhamos, né? Com algo, né? No decorrer aí da nossa trajetória, né? E você falou algo bacana de novo, mais uma vez, que reforça como a força do casal como uma empresa. Vocês como empreendedores, nós como também. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer na empresa quando a gente está falando sobre cultura? O que define uma cultura de empresa? Missão, visão e valores. Então, vamos pensar que o casal, quando ele começa a estar junto, ele primeiro começa pela visão, né? Como você falou, aonde queremos chegar, né? Eu gosto de viajar, eu gosto de carros, né? Eu quero trabalhar para ter carro, né? O Rogério curte uns carros que eu sei. Agora, e aí? Qual que vai ser a visão dessa primeira empresa? Vai ser primeiro o carro, depois a viagem, e aí começa a construção de sonhos. Exatamente. Primeira etapa. Deu certo, deu match ali, casou, bacana. Mas deu certo por quê? Porque vocês casaram com os valores de cada um de vocês, né? Entenderam que deu match ali, né? E valores são inegociáveis, né? Sim. E aí, bacana. Casou com visão, casou com valores. Qual que vai ser a nossa missão agora de vida como empresa? E é o que você falou. Então, quando a empresa ela tem uma missão, o dever do homem, né? Como um provedor, ele tá de uma certa forma à frente. E a mulher sub a missão do homem para compor essa... Exatamente. E aí, quando ela entende isso também, né? É muito mais rápido das coisas acontecer. Porque eu falo assim, quem faz... a gente provê, você mesmo falou, né? O homem, ele provê. Mas quem faz multiplicar, quem que gera? Exato, é a mulher. Nós só vamos correr atrás das coisas, mulher, né? Então a mulher que Mas faz. a mulher, ela dá alívio também. Ela dá esse alívio. Por quê? Porque o homem... É obrigação do homem ser provedor, não é? Sim, total. O homem, ele tem essa já nele. Pode estar acontecendo o que for, mas eu tenho que trazer o pão para minha casa. É isso. E não é fácil pro homem. Gente, não é fácil ser homem também. Eu tô Também aqui não, em defesa né? do... Tá em defesa de vocês. Porque não é fácil, gente. Nós mulheres... Mas ela sempre reconhece isso. Ela sempre fala, Sim. não é fácil, eu prefiro ser mulher mesmo. Eu acho isso muito legal, porque em tempos hoje, né, de feminismo, militâncias assim, desenfreadas, a gente tem que partir do princípio do equilíbrio, gente. Cada um tem o seu devido valor, a sua devida importância e a sua força. Então não tem um melhor que o outro. Se o homem valorizar a mulher, automaticamente ela vai valorizar o homem. Exatamente. Né? É uma troca. Exatamente. E aí... E é essa palavra, muito vê como clichê. Mas não é, é uma troca. É isso. Você dá, você recebe o que você vai dar, você vai receber. Assim, é um ganha-ganha-ganha, né? Ganha-ganha, isso mesmo. Mais uma coisa de empresa, né? Que a gente aprende, né? Sim. Você treina o seu colaborador para quê? Para que ele comece a ganhar. E aí ele começa a ganhar para você, mas também automaticamente você precisa fazer ele ganhar. Ação, né? Então, ação. Exato, ganha. Ele ganha, você ganha e a empresa ganha. Todo mundo cresce e aí... Né? E o casamento é isso também. E é muito louco. E como nós chegamos nessa questão de falar assim, vamos pensar em desenvolver algo, né? Porque quando a gente fala assim, por que a gente desenvolve algo? Eu aprendi assim, se você consegue resolver uma dor, né? Aí você cria um produto. Porque é só ideia, todo mundo tem. Agora, se você tem uma ideia que resolve uma dor, essa ideia se torna um produto.
Sim. Tem alguém para consumir isso. O exemplo, você precisa de... Você tem um celular agora? Sim. Então, agora não, né? Então, mas anota o meu telefone aqui. Você tem? Não, putz, então. Eu tô vendendo um celular aqui, você não quer comprar? É uma dor. Né? Então conseguiu resolver. Você é vendedor, né? Então, daqui a pouco você inverte essa aula pra mim, que essa venda não foi tão boa, mas brincadeira. Mas é uma dor. As pessoas chegavam em nós. Entender, vou dar crédito pra você. Obrigado. Mas daqui a pouco eu vou te colocar numa fria aqui, se prepara. Bora lá, pô. Uma quente, uma boa. Lá. Mas da onde surgiu o método CRER? De uma dor. Nós estamos juntos há 5 anos, né? E em 5 anos nós provemos de muitas coisas boas, graças a Deus. E as pessoas começaram a vir nos procurar. E era engraçado que às vezes eram casais que tinham até mais tempo de casados que nós, né? Olha, será que você pode dar um conselho pra gente? Porque a gente tá vendo vocês performando, como que pode ser as coisas? Então, aí eu falei, amor, dá pra nós ajudarmos as pessoas sim, porque nós somos uma prova social hoje, né? Porque as coisas aconteceram muito rápido. Sim. Mas não foi sorte. Também tem outras pessoas que acham, eles tiveram sorte. Um casal bonitinho que deu sorte. E não foi sorte. É o que você falou lá atrás. Teve muitas tretas também, né? Mas pra gente resolver essas tretas, para nós resolvermos essas tretas, precisou de muito conhecimento. E eu falo que eu fui a primeira pessoa assim que tomei o primeiro tapa na cara, e acho que eu que dei o meu primeiro tapa na cara. Porque quando eu ouvi uma situação da Juliana, ela falando uma palavra assim: não fale assim comigo porque eu não sou seu pai. Você não é meu pai. E eu já tinha ouvido isso uma vez, eu falei, cara, o problema tá em mim, do relacionamento. Porque nós, antes de chegar no casamento, já tive outros relacionamentos, né? Sempre namora, né? Sim. E uma vez eu escutei isso, né? E na verdade, não uma vez, foram várias vezes. Então, eu terminava um relacionamento e falava, o problema tá no outro. Sim. A gente sempre acha isso, né? Sim. Agora, quando você percebe que o problema está em você, aí começa o lance da autoajuda, né? Do autoconhecimento. E aí você fala, pô, peraí. Né? Eu acho até por isso que hoje os relacionamentos estão tão descartáveis, né? Porque tá muito mais fácil você colocar a culpa no outro, né? O outro não serve, o outro... Desde o jardim isso aí, né? Exatamente. No jardim, Deus falou, Adão, mas por que você fez isso? Porque a mulher que você me deu. Entendeu? Já culpando Deus, já. Exatamente. É muito mais fácil colocar a culpa no outro porque você olhar pro próprio umbigo, né? E olhar, não, peraí, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso... Porque senão você troca o tempo todo. Eu acho assim, a questão da melhoria, nós somos humanos, sim, né? Sujeitos a falhas e erros. Isso aí é nato, qualquer ser humano, né? E nós temos uma trajetória, né? Eu até brinco assim, é do 0 ao 100, ninguém passa, hein, cara? Então tem um tempo ali. Então nessa trajetória você vai ter aprendizados. E o mais importante dentro de um casal é um entender que o outro tem os seus limites. Exato. Tem suas limitações, que às vezes você vai pintar o Leandro de um jeito que não é o Leandro. Entendeu? E aí não adianta, né? Você pode melhorar, né? Vai recalchutando ali, né, Leandro? Despiorar, né? Despiorando. Mas assim, não é o aceitar de qualquer forma, de qualquer jeito. Mas é entender que as coisas têm um processo. Né? Então, todas as pessoas melhoram, né? Fala 1% a cada dia. Exatamente. Amor, e deixa eu te falar aqui, já respondendo a pergunta da Ju no comecinho, para não ficar... Porque senão depois o público vai falar assim, a Juliana perguntou 2 vezes isso e a Ana não respondeu. Sobre o nosso começo, certo, né? Quando a gente se conheceu, o Roger ele trabalhava numa multinacional, né? Ele é engenheiro mecânico. E aí, só que ele sempre gostou de empreender. E eu conheci ele trabalhava com os negócios de marketing multinível lá. Legal. E eu falava assim, gente, mas isso não dá dinheiro, né? Eu quero um homem rico do meu lado, próspero, né? Eu mereço, né? Um merecimento. Se tem uma coisa que eu sempre tive na minha vida foi merecimento, gente. Tá sabendo disso agora, né, Roger? Eu falava, não dá, né? Pra picar cartão, pra ter horário pra entrar, pra sair, né? Ter lá não dá, né? O valor contadinho. E aí eu falei pra ele assim, eu falei assim, viu? Por que você não vai ser corretor de imóvel?
Eu já tinha recebido algumas propostas, eu era gerente de uma rede de varejo, e aí eu falava assim, mas eu não era muito pra mim. Olha como que é destino, né, também, acredito muito nisso. E aí ele pensou assim, ele falou assim, acabei empreendedor, né? E aí foi quando ele começou, eu conectei ele com um amigo, né, que tinha feito o convite para mim, aí ele foi para lançamento, para aprender, né? Aí tomamos os perrengues, né, o começo de todo empreendedorismo. E aí começou. Então isso fala muito de você, quando estava falando assim de limitação, você entender a limitação, mas você também vê a qualidade e o valor do outro. Nossa, ele pode muito acreditar, mais que isso, acreditar. Ele pode muito mais que isso. Então, você tem que entender que, assim, tem as limitações, mas se você está do lado, se Deus deu o seu cônjuge para estar ali, você tem que ver o valor dele, que às vezes ele não enxerga. É potencializar o outro, né? E não, muitos casais também competem, né? Muito mais que isso. Isso é ruim. E uma coisa que a gente, assim, procura fazer é estar sempre querendo melhorar o outro. Olha, amor, botox. Olha, amor, vamos perder a gordurinha aí. E aí, isso a gente traz, né, brincando pro físico, mas também na nossa vida, né? Empreendedor, enfim, no trabalho. Querer sempre que o outro melhore, né? Exatamente. Para que tenha crescimento junto. Show. Legal. Agora eu queria fazer uma pergunta que pode causar discórdia, brincadeira. Falei não, que nem todos pode perguntar. Não, mas queria saber realmente, assim, a gente sabe que empreender em casal tem muitos desafios, né? Mas quando a gente tem um sócio externo, tem ali, às vezes, um limite do que a gente vai falar e tal. E quando a gente tem intimidade, acaba falando além e tal. Então, eu queria saber como que vocês lidam quando, assim, um erra, o outro precisa chamar atenção, um não tá entregando devidamente o que deveria ser para a empresa e o outro precisa cobrar. Essa cobrança empresarial mesmo, tendo que ser entre cônjuges. Como que vocês fazem isso na empresa de vocês? Então, essa parte da cobrança, existem papéis, né? Então, sim. Ela tem um papel lá dentro, eu tenho outro papel. Então, a empresa ela é uma engrenagem. Se alguém deixar de fazer o seu papel, não precisa nem cobrar, né? Não vai acontecer. Aí existe aquela questão de alinhamento saudável, né? Pô, viu, não tá acontecendo isso aqui, você tá precisando de uma ajuda. Então, assim, o se dispor a ajudar o outro é o mais importante, entendeu? O que eu posso fazer para te ajudar? E ela é a mesma coisa. O que ela pode fazer para me ajudar? Porque existem aquela coisa da sobrecarga, ela vem, né? Se a venda aumenta, não vem a sobrecarga. Se você não tá preparado ali para receber aquele público, né? Tá crescendo e tal. Então, você vai ter que dar uma corrida ali. Então, vai ter que se mexer. Então, essa cobrança da gente, assim, é bem tranquilo. Legal. Porque a partir do momento que você sabe a sua função dentro da empresa, né? E assim, quando a empresa ela é grande, você tem mais colaboradores, as funções são mais divididas, mais delegadas. Quando a empresa é um pouquinho menor, você tem mais funções. Então, assim, é um pouquinho mais complicado. Uhum. Mas quando você está ali com a energia boa, que eu falo, energia é tudo, gente. Então, você acordou de manhã, você fala assim, pô, hoje vou sair... hoje mesmo eu saí de manhã, né? E os dias também, os outros dias não são diferentes. Eu saio de manhã, eu desço o elevador e falo assim, hoje eu vou... Já deu certo, eu vou conseguir, sabe? Eu vivo uma vida que eu falo assim, despreocupada. Na verdade, eu posso falar essa palavra. Eu vivo uma vida despreocupada. Por quê? Primeiramente, pelas minhas crenças, né? Pela minha aliança com Deus. Então, meu princípio espiritual, a fé, para mim, está acima de tudo, entendeu? O meu relacionamento com Deus está acima de tudo e é a minha base para tudo. Tanto para todas as áreas da minha vida. Meu casamento, a minha empresa, os meus negócios, os meus filhos. Então, que entra o pilar espiritual é o maior para mim, entendeu? E esse pilar é que faz a base, eu posso falar assim, que é o alicerce de tudo, que eu consigo ter essa energia, que eu consigo me automotivar, né? Que eu consigo enxergar aquilo que ninguém enxerga e fazer aquilo que os outros não fazem para ter o resultado que os outros não têm, entendeu? Então, quando a gente faz aquilo que os outros não fazem, nós temos o resultado que os outros não têm. Agora é um desafio diário, E, né, a gente veio conversando, na verdade, no carro, né? A gente tinha algumas coisinhas de pendência, assim, com a empresa. Aí eu falei assim, semana que vem eu vou arregaçar as mangas. Você tá preparado para trabalhar?
Você vai dar mais trabalho pra mim? Você tá preparado para trabalhar? Porque se eu falar para você que eu vou arregaçar, aí você vai ter que aguentar. Então a gente tem essas coisas assim, sabe? Legal. A gente tem essa métrica, né? Olha, isso aqui não tá tão legal. E aí também assim, ó, ele tem as funções dele, eu tenho as minhas, mas às vezes não consegue dar conta. Então onde eu posso te ajudar? Então isso a gente tem muito também. Legal. Olha, não tá legal, que tem alguns atendimentos, né? Então, olha, você consegue fazer isso, olha, na parte administrativa. Então, a gente me ajuda nisso, consegue me ajudar naquilo, né? A gente tem essa conversa. Vai dar esse treinamento, você vai dar esse treinamento essa semana. Então, a gente vai dividindo. Então, não é só porque também, eu tenho um papel dentro da empresa... Não faço mais nada, né? Não existe, né? Entendeu? Eu terminei o meu e você tem que cumprir com o seu. Não. Bacana. Né? Com relação a essa questão dos papéis, vamos levar isso lá para dentro de casa agora. Tem também essa divisão de papéis? Olha, você leva o lixo, eu arrumo a cama, eu levo as crianças para a escola, você dá banho nos filhos. Tem, mas é assim, o que a gente fez com a questão dos papéis, né? A casa, ela toma muito tempo da gente. Sim. Né? Vou lavar uma louça. Nada contra a louça, a gente... De boa. Você lavou muita louça, né? Muita, cara. Né? Eu posso falar que eu sou atleta da louça. Então, assim, terapia, né? Louça terapia. Então, a gente fazer os afazeres de casa, cuidar dos filhos, dar um banho no filho, né? Coloca uma roupinha ali pra lavar, enfim, limpa um chão, alguma coisa, um banheiro. Isso é os afazeres de todo mundo, né? Todo casal, né? Tem essa parte, né? Quantas vezes depois do trabalho, chegava no trabalho e ela não tava legal e ela não mexeu na casa. Eu chegava em casa e falava, nossa, gata, o que aconteceu? Você não conseguiu fazer nada. A pessoa vai falar, gente. Aí ela falava assim, então. Preguiçosa. Não é. Assim? Ela não mexeu na casa. A gente tem dias ruins também. Dias ruins das mulheres, é normal. Exato. Só que assim, eu sempre fui compreensível, ela sabe disso. Sempre. Eu falei assim, você tá bem? Então não, aconteceu, meu dia foi assim, não tô legal, então relaxa, fica tranquilo, entendeu? Ia lá, cara, nem tomava banho, tirava a roupa, colocava o shortinho de guerra. Tem a roupinha de guerra. De guerra mesmo, de limpar a casa. Entendeu? Colocar uma bermudinha de guerra lá. E o quê? Esse é o papel do homem de verdade, né? E o que eu fiz? Isso não acontece com todo mundo. Não. A gente tem que levantar isso, né? E o que eu fiz com ela? A maioria das mulheres sofrem, é só cortando um pouquinho aqui, amor, mas assim, o que eu mais escuto, principalmente em cursos que nós íamos fazer, né, em treinamentos, enfim, eu quero me separar do meu marido porque eu quero uma coisa e ele quer outra, ele não me acompanha, ele não me ajuda. Então, a maioria termina por falta de alinhamento, né? Por detalhes. E assim, uma coisa que resolveu essa dor nossa, assim, né? Não total, porque você sempre vai ter os afazeres de casa, normal, né? Existe o final de semana, então... Foi a gente estar sempre alinhando, assim, a gente colocou, viu? Assim, ó, pra gente é uma perca de tempo. Eu deixo de ler um livro porque eu tenho que limpar a casa na hora que eu cheguei no final de casa. Vezes a gente, relacionamento social. Exatamente, a gente deixa de ter um social com as crianças ou entre casal porque terminou o período de trabalho, aí à noite eu não posso... obrigações. Eu tenho as obrigações, então eu não posso marcar nada. Então, era uma coisa que a gente via que como... Tava tendo problema. Tava roubando o nosso tempo. Então, o que a gente fez? A gente foi pesquisando, vamos pegar uma pessoa para nos ajudar, né, a mão de obra um pouquinho morosa, e fomos fazendo algum teste. Hoje vai para 3 anos, né, que a gente tem a colaboradora em casa. 2, né? Faz 2 anos. 2 anos, 2 anos? Então, que nós temos a colaboradora em casa, então ela, pra nos auxiliando. Agora mesmo ela tá lá com as crianças. Isso a gente ganhou muito tempo. Olha só, de novo, trazendo que o casamento é uma empresa de verdade. O que você tem na sua casa? Uma? Colaboradora. E colaboradora você tem onde? Dentro da empresa. Da empresa. Uma empresa, quando começa pequena, vamos pensar vocês dois, às vezes a demanda começa a ficar alta. Quando a demanda começa a ficar alta e você não começa a dar conta, você precisa fazer o quê? Abrir uma contratação. Pessoas, né? Aí você chega no RH e fala, RH, tô sobrecarregado. Né? Abre aí uma contratação de um auxiliar. Sim. E na casa é assim também, né? Exatamente. Aí ela chega aqui e fala assim, ô CEO, vamos abrir Interessante essa parte, sabe? Vamos abrir o financeiro aí, né? Não, mas isso. Teve amigos nossos que seguiram o exemplo. Mas precisa ter esse alinhamento. Realmente viram, porque se a gente for colocar, tudo é custo, né, gente? Sim. Tudo que você vai fazer a mais, e aí você tem que colocar as suas percas e ganhos lá. Né? Eu falo pra ela isso, assim, a gente sempre conversou sobre isso. É importante ter alguém nos auxiliando dentro da casa?
Mas para nós chegarmos a esse nível, o tempo que ela seria dela precisa ser o quê? Recompensado em trazer um retorno, Sim, né? Então, assim, é a gente ter esse equilíbrio. Vou colocar alguém... Quando fala assim, eu tenho uma colaboradora dentro da minha casa, acha que a mulher ela vai ter vida de burguesinha, né? E não. Na verdade, ela tá colocando por quê? O tempo que ela estaria fazendo ali, ela tá fazendo ampliando o trabalho, né? Exatamente. Eu tenho 2 meninos, de 6 e 9 anos. Você pensa que é fácil, gente? Então, é fácil levar pra escola e dever. De verdade, eu não sei como seria se a gente não tivesse, né? É um trabalho importante, né? Merece ser reconhecido. A gente sabe o que a gente já não teve, né? Mas hoje, assim, a gente tá numa outra fase da vida. Eles menores, era assim, ela ficou, o que eu falo, ela ficou mais em casa, ficou do lar. E a Paula... Do lar nunca. A Paula, assim, né? A Paula, eu posso falar assim, que... Era home office, ela fez uma transição, porque quando nós nos conhecemos, ela era, né, pegar independente, trabalhando, tudo, né? Então, quando nós casamos, que vieram os filhos, né? E quando eu falo, assim, do lar, que ela ficou com os filhos, né? Largar mesmo. Largar tudo ali para aquele momento. Também, viu? Foi opção porque, assim, era meu sonho ser mãe novamente. E aí a gente optou por isso, né? De ficar pelo menos a parte de bebezinho até uns 2 aninhos cuidando. Porque é importante, né? Então, assim, quando eles pegaram ali, ficou mais soltinho, mais firminho, as crianças, já não dependendo tanto, né? Das coisas básicas e tal, de uma criança. Pô, eu falei, agora, vamos mover a roda diferente. A roda diferente. Até sobre isso diretamente pra você. Como que você se sentiu nessas transições? Você era uma pessoa independente, trabalhava, de repente... ficou em casa. E depois teve que mudar isso de novo. Estava em casa, deixou os filhos para ir trabalhar. Deixou, né? Assim, entre aspas, né? Para trabalhar. Como você se sentiu? Como você se sentiu? E o que te fez dar força para falar, não, essa é a escolha certa, essa é a escolha que eu quero e tá tudo bem? São exatamente, você falou de escolha. Toda escolha você tem uma perda e um ganho. Tudo na vida você vai ter que escolher e você vai perder algo, né? Quando eu fui mãe, eu tinha um bom salário, assim, contando hoje, né? Era CLT, né? E eu tinha um bom salário. E para muitas mulheres, abrir mão seria bem difícil, bem desafiador, porque quando ele começou a empreender, foi bem desafiador financeiramente, foi um dos maiores desafios que a gente teve, né? Porque ele largou a empresa também, enfim. E o salário era o que estava mantendo a casa, né? O meu. No caso eu falo meu, né? Porque era nosso, mas enfim. E aí eu tive que abrir mão disso. Então foi difícil nesse sentido, financeiro. Mas a minha satisfação era maior, o meu ganho era maior. O meu ganho como mãe era maior. Então eu chorava, eu queria ser mandada embora, né? Foi assim, lembro que o diretor veio conversar comigo e falou assim, como que você vai deixar por causa de menininho catarrento depois? Ele falou desse sentido, você pode crescer aqui. E eu falo que foi a melhor escolha que eu fiz da minha vida. Foi isso, foi ter ficado em casa no tempo lá, curti muito. Eu não falo que fiquei sozinha, porque, na verdade, o Roger teve participação em tudo. Quando eu fiquei grávida, ele foi em todos os pré-natal. Ele acompanhou em todas as consultas. Ele foi muito presente. Tava com cólica, então eu precisava descansar. O bebê nasceu, tinha muita cólica, chorava à noite. Eu precisava descansar, porque eu tinha ficado durante o dia com o bebê, ele trabalhando. Aí, à noite, ele passava com o bebê lá, balançando, né, com o Samuel. Então, assim, pra que dormir, né, besteira? A gente sempre a gente fez escolhas, né? Escolha, tenho. E aí foi isso. E daí, quando teve que voltar, aí é mais difícil. Aí é mais difícil. Porque aí você tá ali, é zona de conforto, né? Você acaba entrando na zona de conforto. Quando você tá em movimento, é muito mais fácil você sair, eu vou fazer outra coisa, enfim, tô aqui agora, tô ali. Mas quando você entra numa zona de conforto,
porque é gostoso, Sim. né? Ser a mamãezinha lá em casa, não ter nenhum tipo de cobrança, né? Horários, enfim. E aí foi mais desafiador. Mas eu falo que eu soube, assim, dividir as fases e eu curti todas as fases. E, na verdade, hoje, mesmo trabalhando, o que eu faço? A parte da manhã das crianças. Eu acho que, assim, a gente tá todo tempo falando com o cliente, no celular, né? Hoje em dia, com a tecnologia. Mas eu fico com eles. Eu marco reunião, assim, se for extremamente importante. Atendimento, se for extremamente importante. Agora que eles estão nas fases de prova, enfim, eu tenho que estar lá para ajudar. Legal. Eu levo para a escola e depois você vai fazer as tarefas de rua. As coisas de rua. Bacana. Bom, sabe como que é o papo quando é bom, né? A hora voa. Voa, já voa, gente. Mas calma que a gente ainda tem tempo aí. Eu quero aproveitar esse tempo para fazer umas brincadeiras com vocês bacana aí. Roger, tá preparado, Roger? Bora lá, pô. Falei que ia colocar você na brincadeira. Coloca lá. Mas eu vou fazer uma pergunta pro casal agora. Uma pergunta de coach, né? Se você pudesse citar vocês, no caso, né? Roger 3 e Ana Paula 3, e se for as 3 iguais, melhores, senão também tá tranquilo. Cada um tem a sua percepção, né? De 3 momentos que foram viradas de chave na vida de vocês. Vamos colocar na parte assim, momentos que foram difíceis, que se tornaram um grande aprendizado na vida de vocês como casal. Conseguem ter 3 aí pra citar? Consigo. Bora. Momento que eu casei, foi uma virada de chave pra mim, né? Quando nasceu meu primeiro filho, foi outra virada de chave. E quando eu superei uma crise de pânico que eu tive. Bacana. Foi outra virada de chave. Eu enxerguei o mundo totalmente diferente. Eu posso falar que foi a maior. Né? As outras foram emoções satisfatórias, coisas boas. Sim. Né? E essa virada de chave foi algo ruim, né? Algo assim que mexeu muito assim, em questão da vida, né? Da minha vida. Mas que fez eu virar a chave e enxergar o mundo diferente. Legal. Entendeu? Então, assim, dar um valor diferente pra vida. Isso aí foi 3 viradas de chaves, assim, grandes pra mim. Eu posso falar, assim, que a base de tudo, a maior virada de chave, eu falei essas 3, assim, que foi, assim... Impactantes. Mas eu falo assim, de jovem, foi o dia que eu tomei a decisão, entendeu? De seguir a Cristo. Esse foi com 22 para 23 anos de idade. Essa foi a maior virada de chave, entendeu? A transformação. Foi a maior virada de chave. Eu me transformei. O que eu era virou outra pessoa, entendeu? Então, assim, o que me transformou foi Cristo, né? Então, assim, tudo que eu sou, onde eu vou, para onde eu vou glorificar o nome de Jesus, independente, né? Sim. Pra mim não importa se estão gostando, não estão, se vai dar audiência, não vai. Pra mim o que importa é glorificar o nome de Deus, porque foi Ele que me transformou mesmo. Sim. Então essa foi a maior virada de chave. E depois, no decorrer da vida, quando eu casei, quando vi meus filhos, né? Foi virada de chave. E quando eu superei essa situação aí, que aí foi algo bem na mente mesmo. Depois de... Eu sempre fui uma pessoa muito forte, né? Ela sabe disso. Assim, aquele cara, né? Pro que deve E aconteceu essa situação que eu me ressignifiquei, graças a Deus, né? Ela me ajudou muito nisso aí. Mas foi assim, sair da situação 10 vezes mais forte. Entendeu? Eu posso falar porque eu cresci demais com isso, né? Pra mim foi bom. Foi ruim, foi algo ruim que aconteceu, mas ao mesmo tempo foi bom, né? Por isso que fala que o final de todas as coisas é melhor do que o começo. Exato. Exatamente isso. Legal. E você, Paula? 3 coisas ruins e 3 coisas boas? Ou 3 coisas que foram uma virada de chave que gerou um grande aprendizado na sua vida, assim, como casal, como pessoa. Como um todo. Na verdade, assim, pode ser uma geral? Pode, claro. Eu acho que todas as percas, enfim, todos os erros e falhas, como nós éramos, né? Acho que a maior virada foi em quem nós nos transformamos, né? Verdade. Se a gente olhar como éramos, né? Todas as nossas debilidades, a gente passou por uma perca de uma gravidez, né? Que a gente sempre acha, quando está passando por alguma dificuldade, você fala assim, essa eu não vou superar. Sim. Essa agora eu não vou superar. Essa vai assim... Vai derrubar. Vai derrubar. E aí depois, enfim, na empresa, né, as decisões que tivemos que tomar, né, também, enfim, do caminho, né, de criar uma outra marca. Então, tudo que a gente passou, e a maior virada
foi quem nós nos tornamos e quem nós estamos, na verdade não é quem nós estamos se tornando, né? Quem nós estamos, o caminho, né, que nós estamos traçando, né? Exatamente. Era necessário, né, tinha que ter aquela fotinha, eu já vi aqueles memes assim, de como éramos, né? Olhar antes, aquela fotinha expectativa e realidade. Expectativa e realidade, né? Como era, e se a gente olhasse, a gente acreditava, né? Mas se a gente for ver, é muito maior do que aquilo que a gente imaginava. É isso que Deus tem pra nós, né? Com certeza. O seu sonho, o sonho a gente de vai vocês se tornando, é muito pequeno ainda perto daquilo que vai acontecer. Exato. Porque a gente fala assim, nossa, eu cheguei até aqui, mas é tão pequeno ainda perto do que vai acontecer. Por que eu falo isso? Porque a gente está buscando conhecimento, a gente está buscando... Está em movimento. A gente falou sobre... Eu vou bater na tecla novamente, né? Estamos diante de mentores aqui. Nunca sozinho, você nunca vai conseguir uma virada de chave. Sempre você tem que buscar ajuda naquilo que você precisa, sem debilidade. Né? Buscar as frequências corretas. Isso pra gente foi uma virada de chave. Exatamente. Porque a gente foi buscar ajuda. Em todos os sentidos. As formações, quando a gente fez as nossas primeiras formações, né? De desenvolvimento pessoal, de coach, PNL, enfim, tantas... Sim. Dá pra... Nossa, queria trazer. Deveria ter trazido lá, né, os negocinhos. Os crachazinhos. Eu também guardo. Coleciona também. Olha, eu tenho muitos. Eu ia fazer uns também. stories esses dias. Amanhã eu vou fazer o meu. Vai fazer? Se prepara que Olha, amanhã eu vou fazer uma competição, então vamos? Vamos ver quem tem mais cursos. Quem tem mais crachá de curso. Prepara. Tirando os rasgadinhos lá, mas eu até os rasgadinhos eu deixo lá. Na verdade, assim, né? Cada treinamento, né? Cada treinamento eu olhava, a gente saía de um treinamento de outro, eu falava pra ela, que fantástico, a gente não pode parar, a gente não pode sair dessa frequência, porque isso vai fazer, a gente vai explodir, porque tudo tá aqui, entendeu? Cada treinamento é um bloquinho. Exatamente. E você percebe que resultado que Deus fala, cara... Tá dentro de você. Tá dentro. Tá dentro de você, só que você precisa do outro. Sim. Pra te mostrar. Total. Entendeu? Quem a Ju pode ser, tá dentro dela. Exatamente. Ela não vai buscar pra ser, já tá dentro dela. Já tá dentro dela. Só que ela precisa do outro. Do outro. Top. Então, isso aí é uma virada de chave, gente. Legal. A gente sempre vai precisar disso aqui, ó. Porque é uma troca, né? Perfeito. E eu acho que, como essa também é uma troca, a gente podia presentear a nossa audiência com alguma dica para quem quer começar a empreender em casal, mas ainda tem receio, ou para quem já está empreendendo, mas tem alguma dificuldade. Se vocês puderem presentear a nossa audiência com uma dica, né? Sim. Para esses casais aí terem muito sucesso. Por favor, manda bala. Pode começar aqui? Já, olha lá para a câmera. Vai lá. Não tenham medo. Não tenham medo. Vai alinhando, né? Vai melhorando todos os dias, 1%, e você vai conseguir. Gente, o que mais tem é casais frustrados com as suas profissões. Sim. Estão frustrados, só que tem medo. Hoje eu conversei com uma pessoa que ela falou assim, eu quero muito estar com vocês, mas eu não me sinto capaz, eu tô com medo. Medo do quê? Não é? Medo do quê? Tem que dançar com medo, você né? Tem que enfrentar. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Sabe por quê? É melhor ser 2 do que 1. No com mesmo certeza. Propósito. Tem mais força. Top. Tem muito mais força. Eu vou fazer então uma coisa aqui. A Ana Paula respondeu para a audiência sobre o medo, sobre a dica de empreender. Eu vou pedir pro Roger fazer um desafio agora aqui que eu falei que ia fazer, né? Tem Bora que lá, fazer. pô. É um cara do comercial, né? Bora lá. Comercial. Então, assim, comercial, você precisa ter uma meta agora de vender o Roger, o esposo, para a sua esposa, para renovar esse casamento. A gente se despede da galera agora. Fantástico. Fantástico, hein? Desafiador. Aí, Rafa. Entendeu? O Pix é o canal. O Pix é depois, é o pós, é o after. Vem desse Roger. A verdade é assim, que a venda, ela acontece o quê? Num processo. Se vem da Roger. Entendeu? Então, tudo é processo na vida, né? E falar do Roger para Ana Paula,
Eu me vendo para ela todos os dias. Porque acho que esse homem de verdade não é um ditado, mas é um clichê. Sim. Não é aquele que sai com várias mulheres ou tem várias mulheres na vida. Mas é aquele que ele sabe todos os dias, com o silêncio ou falando, conquistar a mesma mulher. Porque vão ter dias bons e vão ter dias ruins, né? Mas o mais importante é o quê? Né? É todos os dias, com comportamento e com atitudes, né? Você está conquistando a sua esposa. E isso é um processo, né? E você tem que estar sempre apercebido, não é porque você casou, você está casado e está tudo certo, já casou, acabou. Não é assim, é um processo. O que eu posso melhorar? Você saber também escutar, realmente, igual você falou aquela hora, pô, meu, o problema não era ela, o problema sou eu. Né? Ela me chamar, pô, eu não sou seu pai, você não é meu pai, né? Você, pô, eu já falei isso, viu, Ju? E aí o que acontece, né? Quem que nunca ouviu isso, cara? Então o que acontece? E você tomar pra si que você, assim, meu, eu tenho uma pessoa de valor comigo. E não olhar para as falhas, porque todo mundo tem. Se você for olhar para as falhas dela, você, entendeu? Sim. Se você vai alimentar isso não vai ser bom. Total. Agora, se você olhar pro valor realmente que a pessoa tem, a pessoa tá comigo, a pessoa me promove, a pessoa me admira, a pessoa quer ver o meu bem, a pessoa é amiga de verdade. Eu sei quem que ela é. Essa é só uma fase, é só um momento. Nem que eu tenha que escutar o que eu não queria escutar. Mas eu vou escutar, eu vou ficar quieto, eu vou me esforçar, e é esforço mesmo. Tem coisas que é tomada por força e por violência, no bom sentido. Sim. Você tem que querer de toda a sua alma, seu coração. Sucesso não é para fracos. Desculpa. Sucesso não é para fracos. Se você se sente fraco, é uma coisa. Agora, você se tornar um fraco é outra. Esquece. Porque fraqueza ela pode vir a qualquer dia. Um desânimo, uma palavra que você ouviu, uma situação que você não vê saída, né? Mas para tudo tem um jeito. Eu costumo dizer que até para a morte tem jeito, né? Só clamar a Deus que se Ele quiser Ele acrescenta 15 anos para você. Tá na Bíblia, cara. Sim. Né? Então, assim, para mim, o conquistar, o convencer é um processo. Top. Entendeu? São todos os dias. Você conheceu ela no metrô, que aí você foi um processo. Então eu posso falar assim, se você quer conquistar sua esposa, entra no processo. Entra no processo. E aí, Ana tá tudo Paula? certo. Vendeu ou não vendeu? Comprei. Então dá um beijinho no Roger lá, que acho que merece. Deixa eu dar um beijinho na minha também. Aê! Aprender casal é isso. Roger, Ana Paula, muito obrigado por estar aqui, né? Pela presença. Quero que você deixe o @ de vocês aqui, porque a galera tem que seguir um casal como vocês, né? Quem quiser dicas também, porque vocês são um casal que posta, que ensina também na rede social. Então, deixa. E galera, ó, siga essas pessoas porque são maravilhosas. Não é à toa que estão aqui no nosso primeiro podcast de casal. Gratidão mais uma vez, Leandro. Mais uma vez. Vai lá. Ana Paula Mendes. UFC, tá? Não é UFC, é UFC. Olha, eu cheguei a dar porrada já. Underline. Segue lá, gente. Eu posto minha vida como mãe. Às vezes eu tô bem empreendedora. Às vezes eu tô só na parte fitness. Agora eu tô acompanhando vocês lá no fitness lá também. E o meu é o @RogerZion1. Não, RogerZion1. Lá, RogerZion1. Zion. Isso. Legal. Vamos deixar na a produção vai colocar também na vídeo, descrição, lá na thumb, tudo Isso, tá legal. tranquilo. Baixa aqui, a galera gente cola. também, quem quiser seguir, eu.leandrosass e @Julovato com 2 Os no final. Julovato. É isso aí. Eu.leandrosass, Roger Zion, Ana Paula Mendes UFC. Galera, e siga também o @DestravaCast, né? Pelo amor de Deus, não vai esquecer de seguir lá também. Dá aquela moral, compartilha vocês aí que estão no YouTube. Manda pra galera, porque, ó, se eu fosse você, mandava pra 10, porque aí a sua vida vai mudar 10 vezes também, né? Acelera 10 vezes, Você né? sabe Exatamente. que hoje eu fui fazer o cabelo, né? Ai, ó, que chique. E eu falei que eu ia vir no podcast de vocês. Aí ele falou assim pra mim, me manda esse podcast que eu quero assistir. Olha, manda lá pra galera. Top demais. Gente, vamos fechar então. Vamos fechar. A gente começa e encerra fazendo aquela do Destrava, né? Então, vou fazer um agradecimento pra galera aqui no geral. E aí vocês vêm comigo no Destrava daquele jeito, beleza? Então, turma, muito obrigado vocês que compartilharam aí essas 1 hora e pouquinho com a gente, com muito conhecimento, com muito momento de Destrava. Quero muito que vocês aí desfrutem desse conhecimento mesmo e performam com a sua esposa, com o seu marido. Traz ele para assistir,
traz uma pipoquinha, né? Tira esse tempo de qualidade para vocês realmente ir para um outro nível. Então, ó, muito obrigado, vem com a gente e destrava! Valeu!